Acompanhante Perfeita é o mais recente filme de terror que eu vi e ele definitivamente não dá medo nenhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, porque é um filme recente e vimos pessoas comentando sobre ele, TikTok /Twitter /X qualquer outra rede social que usamos. Mas o filme começa nos apresentando a Iris, que vai ser a nossa protagonista, pelo menos uma delas, e ao Josh. A gente começa vendo a Iris no supermercado, indo até o setor de frutas, e ela conhece o nosso queridíssimo Josh, que é ninguém mais, ninguém menos do que Harry de The Boys. Pelo menos é de lá que conheço ele. Eu te salvei, Annie! Meu Deus, tudo o que eu quero é salvar você! Você não para de dizer isso, mas eu não preciso que você me salve! Claro, Deus me livre eu te salvar, porque eu sempre tenho que ser o fraco! Então, tem uma ceninha bem rápida de construção, de começo de relacionamento deles, com eles se encontrando, se esbarrando, tendo uma conversa. É legal, fofo. Me lembrou bastante uma cena de uma série da Amazon Prime, que é Modern Love. Bem legal, tem a Tracy, é uma série antológica, então são capítulos completamente separados. E tem um episódio da Anne Hathaway, inclusive, que ela é bipolar. E ela tem um... Talvez eu esteja confundindo as coisas, mas acho que é o da Anne Hathaway mesmo, que ela encontra um cara no supermercado. Porém, tudo isso parece baseado na vida real, porque eu lembro de ver pessoas comentando que atualmente os solteiros realmente fazem isso. Vão até supermercados pra encontrar seus paqueras ou pessoas com que eles pretendem ficar. Porque que lugar melhor pra se flertar do que na seção de frutas. Mas enfim, depois dessa introdução rápida a esse nosso casal, nós vemos que os dois já estão juntos há um tempo e estão indo passar um tempo de férias na casa de campo do namorado da amiga do Josh, que se chama Kat. E esse carro que eles estão dirige sozinho. Eu sei que tem Teslas e táxis que já fazem isso atualmente lá fora, mas me deixou bem pensativo em, cara, será que isso vai ser uma tecnologia disruptiva em algum momento que todo mundo vai ter, que vai ser normal aqui no Brasil ou não? Sabe, tipo, computador era em 1980, onde só pessoas que tinham condições pra isso tinham. Mas enfim, eles chegam nessa casa isolada, amiga do Josh, e a Iris fala que ela tá com um pouco de receio de entrar porque ela tem medo dos amigos do Josh gostarem dela ou não. Eles têm um diálogo rápido sobre isso. E ele fala que, não, tudo bem, é só você não ficar travada e agir naturalmente, eles vão gostar de você. Mas aí a Iris fala, a Kat me odeia, que é essa amiga do Josh. E ele responde, a Kat odeia todo mundo. Mas, assim que eles chegam, a recepção da Kat é extremamente desconfortável. Ela é a encarnação daquela menina do Instagram. Oi! É você que é a nova namorada dele, né? Pode entrar. Tudo bom? Eu sou a melhor amiga dele. Acho que você já ouviu muito falar de mim, né? Mas depois dessa cena constrangedora, nós somos apresentados aos outros 3 personagens que estão na casa, além da Kat, que é o Patrick e o Eli, e o namorado da Kat, o Sergei. Sim, ele é um rico, milionário e russo. Eles não sabem muito bem por que ele é assim, mas logo nessa introdução já vemos o Sergei olhando bastante pra Iris, com olhares bem complicados, vamos dizer assim. A Iris, ela tá sempre perto do Josh, procura ficar perto dele e não tem nada demais. Aí, um jantar acontece, eles começam a conversar um pouco, o Patrick e o Eli conversam sobre como eles se conheceram. E aí temos um flashback de uma ceninha fofa do Patrick falando que conheceu ele numa festa à fantasia, no Halloween. Ele tava fantasiado de dinossauro, pisou no rabo dele, ele tirou a máscara e eles se apaixonaram. E aí a Iris até completa a frasezinha dele falando, é como se Caroline, eu... Vou ficar num dos meus lugares favoritos no mundo, cercado de comida, música, arte, cultura. E eu só consigo pensar como eu quero mostrar ele pra você. E, depois disso, nós temos finalmente a primeira cena assustadora do filme, que é o Josh tendo um orgasmo. Ele corta do nada e tá a cara dele bizarra gritando, e essa provavelmente vai ser a cena mais assustadora do filme. Mas enfim, depois desse susto que temos, a Iris no dia seguinte decide ir até o lago, que fica ali perto daquela casa, tomar um banho, se distrair um pouco, e assim que ela chega lá, ela tira um canivete que estava no bolso dela, ela dá uma olhada naquilo, mas é surpreendida pelo Sergei, que chega atrás dela, pra também ficar no lago, e ela guarda rápido o canivete que ela tava lá. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas nesse filme, eu não sabia que ele ia tão rápido pra um lugar assim, que é o Sergei, ele tenta ter relações forçadas com a Iris. E a cena corta, voltamos pra casa, onde eles estavam hospedados, e temos o Josh conversando com a Kat, alguma besteira que eu nem lembro agora qual que era esse diálogo, mas só serve pra a Iris chegar completamente ensanguentada, e nós sabemos o que aconteceu. Ela
começa a tentar se explicar que ela fez isso pra se defender, e o Josh tá tentando entender o que aconteceu, a Kat também vira uma confusão, mas no meio dessa confusão nós temos finalmente a primeira revelação do filme, que é o Josh falando Iris vai dormir, e ela apaga. E quando temos essa primeira revelação, eu fiquei um pouco confuso, porque tudo que eu sabia do filme era que ele ia ser um pouco bizarro por conta da capa, e a gente decidiu assistir porque a gente viu as cenas nas redes sociais como a gente viu, então não tinha nenhuma informação, nenhuma sinopse, nem nada do filme. Então eu fiquei pensando, cara, será que ela tá sendo controlada por algo sobrenatural, por ele de alguma forma, tá sendo hipnotizada, uma coisa meio Corra, sabe? Tava me passando um pouco essa vibe. Essas perguntas são rapidamente respondidas e todo o mistério vai embora, e me deixou bastante desanimado porque descobrimos que ela é um robô. Exatamente. Cara, a premissa de Corra é muito boa, e eu tava pensando, cara, se eles fizerem algo parecido, pelo menos vai ser interessante, porque é diferente mesmo, Corra já tendo feito uma coisa excepcional. Mas quando eu descobri a Bois Malvados, mais uma vez, é completamente desanimador, porque, cara, eu acho que esse é o clichê mais explorado em Hollywood em questão de ficção científica. Boring! Mas eu deixei a obra me mostrar o que ela tinha pra propor. Então, continuando, eles amarram ela numa cadeira e o Josh decide que vai ligar pra polícia e contar tudo o que aconteceu. Ele pede pro Eli fazer isso, o Eli sai da casa pra ligar pra polícia e ele fala que quer se despedir da nossa querida Iris. Ele liga ela novamente e o que ele faz é simplesmente a coisa mais sem sentido do mundo, que ele começa a revelar pra ela que ela é um robô, que ela é um programa, que nada faz sentido, que as memórias dela foram implantadas e que a existência dela basicamente é uma mentira. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Yeah, welcome to the club, pal. E essa cena é construída com a profundidade de um prato de sobremesa, porque não tem nenhuma. É uma das paradas mais impactantes que existe, é você descobrir que sua existência é uma mentira. E não temos a Iris reagindo a isso. Ela aceita muito rápido, ela concorda muito rápido que ela é um robô. Ela, sabe, o filme ele fica o tempo todo tentando mostrar pra gente. A premissa do filme é que eles não sabem que é um robô. Nenhum robô sabe que é um robô. E ele revela isso pra ela e ela não tem ótimas reações, sabe? Ainda mais com o comparativo que é Ruby a namorada perfeita. Tudo bem, ela não era um robô, era uma premissa muito mais interessante, um filme muito mais complexo. E aí na cena que ele revela pra ela que ela é só uma abstração da cabeça dele, uma criação que ele teve, uma obra literária, é muito desconfortável, porque ela começa a chorar, só que ela tá sendo controlada, e ele manda ela fazer coisas, pular, falar outros idiomas, e dá pra ver o desconforto na cara dela, o desespero de estar sendo revelada que a existência dela simplesmente é algo abstrato. Mas aqui, tudo que temos é uma cena rápida, e aí a Kat chega e pergunta o que ele tá fazendo, e ele sai com a Kat pra revelar todo o plano dele. Do nada. Sim, um diálogo completamente expositivo dele falando com a Kat, mas a gente planejou tudo, eu fiz o jailbreak nela pra ela passar por cima das diretrizes e conseguir machucar humanos. E cara, vamos lá. Eu já tinha saído um pouco do filme, a suspensão de descrença já tava praticamente inexistente. Então eu pensei, conseguiu fazer um jailbreak numa Android super sofisticada, futurística, faz milhares de coisas, sabe, não sei quantos idiomas, você consegue modificar ela. Tentando simplificar rapidamente o que é um jailbreak, é basicamente tirar todos os sistemas de segurança, entre algumas aspas, os protocolos de um certo aparelho. Por exemplo, vamos usar um iPhone. O iPhone, ele tem diversos protocolos, diversas coisas que você não pode fazer, mas imagina que eu consigo entrar dentro desse sistema e fazer com que rode o Spotify craqueado, por exemplo. Você tá ouvindo esse anúncio porque tá na versão gratuita do Spotify. É basicamente isso. Isso já é difícil de fazer no iPhone, é complexo, e mesmo você sabendo fazer muito bem, isso pode danificar completamente seu aparelho, mas o Josh conseguiu fazer isso com esse Android super sofisticado e ele simplesmente fez. Porém, o plano dele é estúpido. Tudo bem, vamos supor que ele realmente conseguiu fazer o jailbreak, ele passou por todos os sistemas de segurança da empresa e ele teria que ter um conhecimento técnico, pelo menos básico pra isso, né? O plano dele é entregar ela à polícia. Por que ele vai fazer isso? Ele não sabe que ela tem um backup, ele não sabe que ela tem um sistema de segurança de gravação, ele não sabe de nada. Simplesmente isso. Eu vou entregar ela aqui pra polícia e falar que isso aconteceu. Qualquer ser humano minimamente capacitado conseguiria fazer um backup dela ou ver que o jailbreak foi feito e saber que ele era suspeito. É um plano muito ruim. Mas, voltando pro filme, a Iris, enquanto o Josh tá tendo aquela conversa com a Kat, ela se liberta da cadeira que ela tá presa. E aí, ele revela pro Eli todo o plano dele, pro Patrick, e temos uma revelação bem qualquer coisa, que o Patrick também é um robô. O Eli é o dono do Patrick. E aí ele explica pro Eli todo o plano, fala do dinheiro e fala que vai dividir com ele se ele ajudar a achar a Iris. E nesse ponto eu pensei, então vai ser um filme meio a caça virando o caçador, com a Iris se escondendo na floresta e pegando eles um por um. E não foi isso também. Ela basicamente só mata o Eli
o Patrick vê e ela consegue ir até o carro do Josh pra tentar fugir dali. Ela modifica a voz dela, é uma parada muito louca, e ela foge com o carro enquanto o Patrick fica segurando o Eli. Mas, enquanto eles estavam caçando, o Patrick revela pro Eli que ele era um robô, e ele sabia disso. Não revela que ele era um robô, porque o Eli sabia disso, mas que ele tinha consciência de que era um robô, fala que é um Eli, e eles dois, sabe, o Eli realmente se importa com o Patrick, e ele morre em seguida. O Patrick parece bem abalado com isso. Mas o Josh, vendo que a Iris fugiu, não tem nenhum senso de compaixão pelo amigo que acabou de morrer, nem por absolutamente nada que tá acontecendo. Ele vai até o Patrick e reseta ele para as configurações de fábrica e transforma o amor da vida do Patrick, o Josh, para ele começar a obedecer as coisas dele. Faz um jailbreak na hora lá com o Patrick, coloca a violência dele em 100% e fala que o Patrick tem que ir atrás da Iris e trazer ela de volta, custe o que custar. E ele sai e vemos que ele consegue desativar o carro pelo celular dele, um carro automático, mostrando mais uma vez que o Azaghal estava sempre certo. Ele implicava com carros automáticos, sabe, que passa marcha automática. Imagina um carro que dirige sozinho. Ele fala que no futuro apocalíptico, as pessoas que souberem dirigir manualmente vão ser os sobreviventes. E quase certo. Mas enfim, o carro para e ela tem uma conversa com o Eli, mais uma vez o filme tentando mostrar pra gente que, olha como ela tá se libertando, ela tá saindo da programação, ela tá tomando consciência. Ela termina com o Josh, e aí um policial chega para a Iris, suspeita que foi ela que fez alguma coisa, que ela tá suja, vê o canivete. Quando ele tá prendendo a Iris, o Patrick chega e assassina brutalmente esse policial, desativa a Iris e leva ela de volta pra a cabana. Na cabana, quando a Kat vê que o Patrick fez isso com o policial, que tá tudo saindo do controle, ela decide que vai embora, que não quer mais participar dessa maluquice, que tá tudo saindo do controle. O nosso queridíssimo Josh fala Patrick para ela, e o Patrick, com a agressividade 100%, vai lá e esfaqueia ela pelas costas, que é uma cena, qualquer coisa, porque eu já não tava me importando com nenhum daqueles personagens. E aí o enredo foi ficando cada vez mais maluco, cada vez indo pra um lugar completamente diferente, sem nenhum tipo de construção, sem nenhum tipo de, sabe? E aí isso acontece, ela senta no sofá e morre, olhando pra a vista daquele lugar. Em seguida, temos a Iris acordando numa mesa de jantar, feita pelo Patrick, que tá colocando os pratos na mesa, e do outro lado da mesa está o Josh. Começa a confrontar ela e a falar que ele é o melhor de todos, sabe? Tentando massagear o próprio ego, falando que ela é um robô, e aí ela começa a ser inteligente, e ele fala, isso é só programação. E ele tira a inteligência dela toda, ela fica sem falar nada, ele começa a mostrar como ele pode controlar ela, manda ela colocar o braço pra frente pra ele queimar ela. Só que, cara, é uma cena que é pra ser muito pesada, que é pra gente sentir a dor da Iris, que ela fala que sente dor, e ele quer testar isso, e ela simplesmente fica lá com o braço, ela não consegue passar a emoção pra gente que a cena precisa que ela passe, sabe? Mais uma vez usando o exemplo da Ruby, a namorada perfeita, que em comparação de cenas, nossa, a cena dela descobrindo é 1 milhão de vezes melhor do que a cena da Iris sendo queimada. Mas enfim, ele começa a dar ordens nela e no final de tudo manda ela dar um tiro na própria cabeça. Ela fala não, mas ainda assim ela atira. Passou um tempo, ela ficou lá, morta, e o pessoal que faz esses robôs vieram buscar ela, porque ela deu defeito, eles vieram buscar pra entender o que aconteceu. O Josh fala com eles, explica o que aconteceu, inventa toda uma história de que a Iris ficou obcecada por ele e foi isso que fez com que ela se matasse. Eles falam, tá bom, beleza, a gente vai só verificar as câmeras e verificar as últimas gravações dela pra ver o que aconteceu de verdade. Ele pergunta, vocês vão fazer isso? Será que ainda funciona? E aí o cara tem um diálogo explicativo falando, sim, fica aqui nessa parte assim, funciona assim, assim, assim. Isso já era pra ser bizarro, porque eu nem sei se ele teria permissão pra falar isso. E quando ele sai da casa, ele ainda fala, não, eu sei que ele tá mentindo, a gente sabe que ele fez merda, aquele cara tá muito ferrado. Então por que você falou todo o plano? Ele não ia saber, ele é burro, o Josh é estúpido. E ainda assim, eles falam, e o óbvio acontece, o Patrick chega na frente deles, atira em um dos caras e o outro consegue fugir pra mata, mas a Iris, ela tá sendo resetada no fundo da van que eles vieram buscar ela. Ela levanta, vai atrás do Patrick, que tá prestes a matar também o outro cara, e ela vai atacar ele, mas ela foi resetada e ela não pode atacar outras pessoas. E aí ela apela para o poder do amor, fala do Eli pro Patrick, que se lembra do Eli por algum motivo, mesmo ele tendo sido resetado. Cara, se você faz se ele não tinha um backup depois que ele fez esse reset, não ia funcionar, cara. Ele é um robô, vocês o tempo todo estão falando, ela é um robô, ela tem programação, ela obedece a programação, ela não obedece. Eles não se decidem o que eles queriam fazer com essas personagens. Mas enfim, o Patrick lembra, se mata, e a nossa queridíssima Iris faz amizade com o cara que ela salvou, e ele liberta ela da programação. Esse vira a coisa. Ela está liberta da programação, ela não obedece mais a nada, ela tem vontade própria, e ela vai atrás do Josh, que manipula ela com o poder do amor também, porque ela ama ele, não pode machucá-lo. Tá bom. Mas eles entram num combate, o Josh continua falando. Nessa hora eu já não sabia mais o que estava acontecendo, o filme já era pra ter acabado há muito tempo, mas estava lá continuando. E eles têm um embate, ela pega um saca-rolhas digital e faz uma lobotomia nele.
Sim, esse foi o desfecho. Ela faz uma lobotomia com saca-rolhas de Ty. Provavelmente foi a melhor cena do filme porque eu ri pra caramba. Eu nunca tinha visto alguém morrer de saca-rolhas. Eu e minha esposa achamos divertidíssimo. Mas é isso, provavelmente esse foi o ponto mais alto desse filme, foi o saca-rolhas. E esse foi o filme. Como eu falei, ele não tem nada de terror, não tem uma cena que você fique, sabe, nem ansioso ou receoso do que vai acontecer, do que vai aparecer, nada. Só um filme que é pra ser uma ação, mas foi colocado como um filme de terror. E no final não nos conectamos com nenhum dos personagens, a história é fraca. E cara, eles tentaram fazer essa coisa, olha só, robôs tomando consciência, inteligência artificial, comparado a Detroit Become Human. O seu jeito de tocar está bem diferente. Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós. Que é, nossa, é um exemplo perfeito de como tratar um clichê, só que reinventar ou fazer de forma que a gente realmente se conecte com os personagens. Eles falam sobre homens que pegam esses robôs e fazem atrocidades com eles, mas isso não é explorado. A trama que é mostrada pra gente é uma trama que podia ser de qualquer outra coisa, sabe? Em Detroit nós temos, cara, o enredo da androide que vê a filhinha que é maltratada pelo pai, sabe? Que ela apanha e tudo. E só esse enredo aí é muito melhor do que esse filme inteiro. Se fosse eu ia, sei lá, ver gameplay do Alan. Porra, cara. Ai! Ai! Nossa! Detroit Become Human em vez de assistir esse filme. Mas é isso. Vamos assistir gameplay.